Olá, o meu nome é Marcelo Simões, eu sou o proprietário do canal Fluxo Patrimonial, onde você encontra informações a respeito de como fazer a sucessão do seu patrimônio da maneira mais eficiente possível. A gente acabou de publicar o primeiro vídeo do canal semana passada e hoje nós vamos proporcionar mais um vídeo com informações preciosas a respeito de como fazer uma economia para que as gerações futuras consigam preservar o seu patrimônio da melhor maneira possível. Nesse vídeo de número 2, eu vou tratar de uma questão que eu trouxe lá no meu Instagram, no Fluxo Patrimonial, @ na frente, claro, em que eu perguntei: é mais barato ser herdeiro ou ser o donatário, ou seja, ser o recebedor de uma doação? O que a legislação trata a respeito dessas duas situações? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Quando eu lancei essa pergunta no Instagram, a maioria das pessoas respondeu que ser o recebedor de uma doação, ser o beneficiário de uma doação, é mais vantajoso do ponto de vista da economia com que nós vamos enfrentar a situação de transferência do patrimônio. A resposta é instintiva. Por quê? Porque se você pensa em herança, você pensa simplesmente na inércia do titular do patrimônio. Ora, se o titular do patrimônio se esforça para organizar o seu patrimônio e depois fazer a doação ainda em vida, alguma recompensa deve haver na legislação, no ordenamento jurídico. E realmente há, dependendo da maneira como você vai abordar a questão, tá? Eu trouxe aqui 5 elementos que vão trazer mais luz para esse debate. O primeiro deles é a alíquota do imposto, o segundo, a base de cálculo, o terceiro, as faixas de isenção que determinados estados concedem, o quarto, a possibilidade de diferimento, ou seja, postergação do pagamento do imposto, o que não necessariamente é uma redução da carga tributária, mas é uma facilitação do pagamento, sem sombra de dúvida. E em quinto lugar, a possibilidade de recorrer a um artifício, que é a eleição de domicílio tributário. É por meio desse caminho que você consegue acessar benefícios que estão em estados diferentes. Lembrando, nós estamos falando aqui do imposto de doação e heranças. É o mesmo imposto, só que abarca dois fatos geradores distintos. Dependendo do estado, pode haver um maior favorecimento à doação do que em relação à herança. E, portanto, a eleição do domicílio pode ser o caminho viável para efetivar uma economia de tributos. Em relação à alíquota do imposto, que é o primeiro elemento que eu gostaria de compartilhar com vocês, realmente a legislação dos diferentes estados costuma criar um diferencial de alíquota, dependendo se foi feita uma doação ou se simplesmente os herdeiros estão recebendo em razão de uma partilha no inventário. De fato, é uma estratégia que é interessante para alguns estados para antecipar o recebimento desse imposto, porque uma vez estimulando a doação ainda em vida, eles conseguem receber o imposto que receberiam apenas lá no momento da morte do titular do patrimônio. Tem que se pesquisar aí a legislação de cada estado para ver se existe de fato benefício. Nem todos os estados contam com esse favorecimento para a doação. Aqui no Distrito Federal, onde eu resido, por exemplo, não existe essa diferenciação de alíquota. Mas, falando agora de cabeça, eu me lembro do estado do Maranhão. É um dos estados que viabiliza esse favorecimento, essa vantagem em relação a quem faz a doação em vida. É claro que quem é favorecido são os herdeiros. Pensando aqui que a estratégia de sucessão, quando adotada pelo titular do patrimônio, não é uma estratégia isolada, é uma estratégia de família, em que todos participam de maneira a preservar o patrimônio para gerações futuras. Se você foi na legislação do seu estado, que trata ali do imposto de doação e de herança, não encontrou um diferencial de alíquota ali para doação, nós podemos trabalhar com a questão da base de cálculo, que é justamente aquele montante
em que a alíquota incide para você determinar qual que é o valor do tributo que você vai pagar, afinal de contas. Bem, a base de cálculo é um elemento, um elemento do tributo que pode ser trabalhada no âmbito de uma holding familiar. É claro que quando nós estamos falando de uma doação de um determinado valor em dinheiro, por exemplo, 100 mil reais e a alíquota é 4%, não tem muita dúvida, né? O imposto vai ser 4 mil reais. Agora, se a gente está falando da doação de um imóvel, não está havendo ali uma transação econômica, qual que é o valor atribuído ao imóvel para se determinar o valor final do tributo? Ora, se costuma utilizar o chamado valor venal. E o que vem a ser o valor venal? Bem, é o próprio Estado quem determina. Cada Estado tem uma metodologia de aferir esse valor venal. Aqui no Distrito Federal, costuma-se dizer que a administração tributária ela faz uma pesquisa nos cartórios de imóveis a respeito das vendas nos últimos tempos e coloca ali como uma base ali de metro quadrado em cada região. E daí se tira uma conclusão. Muitas vezes ou o valor está sobreavaliado ou subestimado, porque existe um atraso, né, do mercado, um atraso ou um adiantamento do mercado em relação às informações que o fisco tem, né? A possibilidade de trabalhar com a base de cálculo na questão dos imóveis vem justamente no uso da holding familiar, que uma vez integralizado esse bem imóvel no capital da pessoa jurídica da holding familiar, é possível se trabalhar com as cotas da pessoa jurídica. E sendo as cotas da pessoa jurídica bens móveis, existe uma flexibilidade para trabalhar com o instrumento dependendo do estado onde você se encontra. Veja bem, quando nós começamos a falar de holding familiar, já é importante o titular do patrimônio, a mãe de família, o chefe, o pai de família, quem quer que seja o chefe ou o casal, né, que muitas vezes comanda a família em conjunto, procure um especialista para levar adiante esse tipo de estratégia. Agora, não é possível ali mexer nem na alíquota, nem na base de cálculo por meio de uma holding familiar. Ora, existe uma possibilidade de, dependendo do estado, mais uma vez, nem todos os estados você vai encontrar isso, utilizar faixa de isenção do imposto. É uma oportunidade até mesmo para zerar o tributo. Alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, conferem, digamos assim, a possibilidade ao titular do patrimônio de se desfazer dos seus bens em favor dos seus herdeiros, ou então até qualquer outra pessoa que venha a ser favorecida de acordo com a vontade do titular do patrimônio, de maneira que até um determinado montante por ano ou a cada 2 anos, aí é um período que cada legislação vai definir, você não precisa ali recolher o imposto de doação. Lembrando que quem é o contribuinte nesse caso é o donatário, o beneficiário, né? Via de regra, quem tem que pagar é quem está recebendo. Então, o custo, né, usando as faixas de isenção, pode chegar até zero, dependendo do tanto de anos que ainda tem pela frente para se viver. Talvez seja possível passar uma boa parte do patrimônio usando essa estratégia, que eu chamo de estratégia de sucessão progressiva, ESP, né, para abreviar. Procure no seu estado para ver se é possível usar essa ferramenta. Aqui no Distrito Federal, infelizmente, eu não encontrei na legislação essa possibilidade. Enfim, você não consegue mexer nem na alíquota, nem na base de cálculo, e nem tem faixa de isenção à disposição. Existe uma outra possibilidade de se trabalhar com um imposto de doação que seja mais favorável do que o imposto que vai incidir na herança? Bem, em alguns estados se possibilita a repartição da base de cálculo, a divisão da base de cálculo, quando a doação ela é feita com reserva de usufruto. Quando o usufruto do bem é reservado ao doador, quando o doador faz nessa modalidade, né, a legislação costuma, em muitos casos, aqui no Distrito Federal é um deles,
atribuir à nua propriedade uma determinada percentagem. E o que vem a ser a nua propriedade? É simplesmente a titularidade que o doador vai ter sobre aquele determinado bem. Ele não tem o usufruto. O usufruto, que é a melhor parte da propriedade, que é a possibilidade de usar e fruir. Ou seja, se nós estamos falando de um bem imóvel, o usufrutuário pode não só morar, mas também perceber os valores de aluguel daquele imóvel. Nós temos aí uma possibilidade de diferimento ou postergação do imposto de doação. É claro que num primeiro momento você vai usar uma base de cálculo mais reduzida. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a base de cálculo é apenas 30% do valor venal no momento da doação com reserva de usufruto, e depois, quando ele vem se extinguir lá no momento do falecimento do usufrutuário, né, incide ali o imposto sobre a base de cálculo restante, que é 70%. Pode ser uma estratégia interessante. E finalmente, um quinto elemento, e que na verdade vai possibilitar transitar entre os outros 4 que eu falei anteriormente, é a eleição do domicílio tributário. O Código Tributário Nacional confere esse direito a todos os contribuintes e, de modo geral, é possível fazer isso para se escolher uma determinada alíquota, para se determinar ou para se usar uma determinada sistemática de base de cálculo, faixa de isenção, ou até mesmo o uso ali do diferimento ou postergação do pagamento do tributo por meio da doação com uma reserva de usufruto. Quando vai se utilizar, né, a eleição de domicílio, é importante consultar um especialista para que você consiga determinar qual que vai ser o domicílio mais vantajoso para a sua situação em particular. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se apareceu qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer a respeito do conteúdo desse vídeo, por favor, coloque aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder num vídeo futuro, ou até mesmo por meio das redes sociais. Inclusive, lembrando que tem o perfil @fluxopatrimonial lá no Instagram, à disposição de todos vocês que têm interesse nesse tema do planejamento sucessório. Então, até a próxima segunda e nos vemos!